Muito bem, então a nossa reunião já está sendo gravada. Bom dia a todos. A nossa palestrante do dia de hoje é a Carla Carolina Vicente de Souza. Ela tem graduação em matemática pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em matemática pela Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor Ed Carlos Domingos de Souza, e é aluna de doutorado do nosso programa desde o ano de 2017, sob a orientação do professor Marcelo Furtado. Então, Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no dia de hoje, por sua disponibilidade em falar um pouquinho do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigada, Manuela, pela apresentação e também pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, aqui desenvolvido sob orientação do professor Marcelo Fernandes Furtado. Vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês ao vivo, porque eu estou com o computador emprestado e aí eu estou apanhando. Mas já deu certo aqui. Deu certo? Deu. Tá bom. Bom dia a todos de novo. Hoje eu vou falar um pouco sobre existência e multiplicidade de solução para esse problema elíptico aí, com esse bordo do tipo Neumann, no Rn+, a saber, é o problema menos laplaciano de U, menos meio do produto interno de x, o gradiente de U, igual a lambda A de x, módulo de U ao quadrado, ou módulo de U elevado a Q menos 2U, em Rn+, e a derivada normal exterior de U igual a B de x', módulo de U elevado a P menos 2U. A gente está definindo o semi-espaço superior dessa forma aí que vocês estão vendo, Q está entre 1 e 2, e P entre 2 e 2 estrelas embaixo. Onde 2 estrelas embaixo é dado dessa forma, a gente está considerando criticalidade aí no bordo. Eu estou fazendo a identificação do bordo do Rn+, com o espaço euclidiano Rn-1, por isso que está dessa forma aqui. Como vocês estão vendo, eu vou fazer essa identificação durante todo o trabalho. A gente está considerando, então, o problema do tipo côncavo convexo, né? Essas funções peso A e B, eu vou colocar hipóteses nelas mais à frente, depois que eu definir os espaços de função adequada, mas eu já aviso, já adianto para vocês que em algum momento, em alguns teoremas, a gente vai permitir que essas funções A e B troquem de sinal. E esse lambda é um parâmetro positivo. Bom, antes de começar, eu vou dar uma motivação física para o estudo desse problema, e depois uma motivação matemática, falar um pouco da história dele, vou começar motivando o estudo desse operador. Bom, esse operador, ele surge na busca por soluções autossimilares para essa equação do calor aí que vocês estão vendo, né? E o que é uma equação, uma solução autossimilar? É uma solução do tipo V de xt igual a t elevado a menos lambda, U de t elevado a menos meio x, onde lambda é esse número positivo. E qual a relação com aquele problema anterior? Se V é uma solução autossimilar para essa equação do calor, então U, esse perfil U, é a solução para essa equação aí que vocês estão vendo. E aí aparece o operador que a gente vai discutir, que eu venho trabalhado na minha tese de doutorado. Note que esse não é exatamente o nosso problema, né? No meu problema, aparece aqui uma potência subcrítica, né? Sublinear, e aqui é uma potência linear. Esse problema linear aqui, no interior, ele foi estudado nesses dois artigos aqui, né, de 2015, e também esse artigo que está para aparecer na Mathematische Nachrichten, que é do professor Catão, Furtado, Everaldo Medeiros, e esse último também com o professor João Pablo Silva, da UFPA. Eu e o Marcelo e o professor João Pablo também estudamos esse problema, só que a gente estuda, né, a relação entre o parâmetro lambda e a existência de soluções nodais. Esse artigo está até submetido. E a gente também faz um estudo bastante abrangente sobre as autofunções do problema linearizado aqui associado, para a gente estudar, e isso fica para uma próxima palestra. Mas esses artigos são muito importantes para essa palestra, porque foram neles que provaram as imersões dos espaços que a gente vai estar estudando para resolver esse problema variacionalmente falando. Continuando, né, quais são as vantagens de se estudar uma solução autossimilar? Uma solução autossimilar, ela preserva o scaling da equação, ela também dá informações sobre existência global, blow-up e comportamento assintótico. Eu entendo muito superficialmente sobre esse assunto, então eu deixo aí algumas referências, que são essas que vocês estão vendo, caso vocês se interessem sobre o assunto e queiram um pouco mais. Bom,
eu queria também motivar matematicamente falando, que eu confesso que essa motivação é o que mais me atrai para estudar um problema. Basta uma motivação matemática que eu já me interesso pelo problema. E a motivação desse problema vem do problema clássico aí, Ambrosetti, Bresy, Tirami. Tem muito a ver, né? Como eu te falei para vocês, é um problema do tipo côncavo convexo, e a gente não pode deixar de falar desse artigo de 94, de Ambrosetti, Bresy e Tirami, quando se fala em problemas do tipo côncavo convexo. Eles estudaram, então, esse problema aqui que vocês estão vendo, em ômega, um domínio limitado do Rn, quando essas funções peso A e B, elas são identicamente 1. E o que eles fizeram? Eles encontraram um lambda sharp, no senso de que, se o lambda pequeno tiver no intervalo entre 0 e lambda maiúsculo, então o problema admite pelo menos duas soluções positivas. Se for exatamente igual, pelo menos uma solução positiva, e se ultrapassar o lambda maiúsculo, não admite solução positiva, certo? No nosso problema, eu já adianto para vocês que a gente não obteve um lambda sharp nesse sentido. A gente se contentou em obter um lambda positivo, de forma que, nesse intervalo, a gente conseguia obter duas soluções para o nosso problema. Depois, o professor Dijaro, Gozé e Ubidia, eles também estudaram um problema do tipo côncavo convexo, permitindo que essa peso A e B trocassem de sinal. E eu também coloquei esse paper aqui do Odair Paiva, onde ele estuda o côncavo convexo de uma forma diferente. Aqui, no problema dele, não tem esse lambda, o parâmetro lambda, ao invés de ficar na parte sublinear, fica na parte superlinear. E aí ele deixa esse A livre, né? Ele também pode trocar de sinal, o B é maior ou igual a 0, e aí ele obtém solução para o parâmetro lambda aqui na parte superlinear pequeno. Agora, motivando com problemas com essa condição de Neumann aí na fronteira, né? A gente tem esse probleminha aqui, num domínio limitado também, e eu queria fazer a citação aí do Garcia, Peral e Rossi, nesse artigo, que eles fazem resultados análogos ao obtido pelo Ambrosetti, Bresy e Tirami naquele artigo clássico deles, para lambda também pequeno. Nota que aqui é um problema do tipo convexo côncavo. Eu também coloquei esses dois. Esse primeiro do VU, eu coloquei porque ele tem interseção com o nosso da seguinte forma: ele resolve o problema no Rn+, que é uma coisa um pouco mais difícil de se encontrar por aí na literatura. Então, eu coloquei esse artigo para ter uma referência de problema no Rn+. Também é bordo do tipo Neumann, no caso dele, só que é subcrítica. O nosso também inclui o crítico e também esses outros artigos citados aí para vocês, todos incluem algum caso crítico. Também coloquei esse artigo do Humberto Ramos e do Mezu, que também estudam um problema do tipo convexo, côncavo convexo, e no caso deles, eles também permitem que alguma função peso lá troque de sinal, achei interessante. Bom, agora, lembra que eu falei que eu ia colocar as hipóteses sobre as funções peso A e B depois que eu definisse alguns espaços? Agora eu vou definir um espaço de Sobolev com peso, e o peso é essa função k de x, que tem um papel fundamental nesse trabalho, essa função k de x dado pela exponencial do módulo de x ao quadrado sobre 4. E aí a gente vai definir esse espaço de Lebesgue com peso k dessa forma aqui. São as funções U que estão no espaço de Lebesgue usual, definido na Rn+, só que essa integral aqui com peso k é finito. E aí, claro, né, a gente vai considerar esse espaço com essa normazinha aqui, dada por isso daqui. Agora a gente está apto a definir as nossas hipóteses gerais sobre as funções peso A e B. Só um detalhe, lembrando onde que está definido aqui, como a gente está tratando de um espaço de Lebesgue definido no interior lá, a gente vai colocar o R entre 2 e 2 estrelas em cima. Onde o 2 estrelas em cima a gente já conhece, que é 2n sobre n menos 2. As hipóteses sobre as A e B. Considerando R', o expoente conjugado de R, ou seja, 1 sobre R mais 1 sobre R' é igual a 1, a gente vai colocar essa hipótese sobre A, ele está nessa interseção desses espaços de Lebesgue, onde esse primeiro espaço é importante para a boa definição do funcional energia que a gente vai associar ao problema, e esse segundo espaço de Lebesgue será utilizado na hora de regularizar a nossa solução, que a gente vai precisar utilizar um Bresiscato para obter uma regularização mínima, com o intuito de obter a segunda solução. E B, a gente coloca em L infinito, lembrando que essa potência B está acompanhando um termo aí superlinear, subcrítico ou crítico. E aí a gente também consegue boa definição do funcional energia munido dessa hipótese.
Como a gente vai permitir que essas funções A e B troquem de sinal, nada mais natural do que definir esses conjuntinhos aqui, onde a função A é positiva e a função B também é positiva, ômega A mais e ômega B mais. Quero agora mostrar todos os nossos resultados obtidos nesse artigo. Então, vou começar com o resultado subcrítico. Se a gente supor as hipóteses A0 e B0, além disso, se Q estiver entre 1 e 2 e P for subcrítico superlinear, então existe um lambda estrela positivo, de modo que se lambda estiver entre 0 e lambda estrela, o problema tem pelo menos duas soluções não negativas, não triviais, munidas dessa hipótese AB aqui. Qual que é essa hipótese? Existe um delta, de modo que, quando você intersecta a bola de centro zero e raio delta com o Rn+, isso está contido no ômega+, e quando você intersecta essa mesma bola com a fronteira do Rn+, que é o Rn-1 a gente está identificando, isso está contido em ômega B+. O nosso segundo teorema é por caso crítico, e a gente também obtém duas soluções. Aqui, nota o seguinte, no primeiro resultado, a gente não coloca nada de diferente sobre a dimensão, né? N maior ou igual que 3. Entretanto, aqui, a gente pede que a dimensão seja maior ou igual a 7. Por quê? Isso daí a gente já traz isso de outro resultado que a gente utiliza, que são algumas estimativas sobre as stentons, que a gente vai precisar para obter a segunda solução. Então, por isso que isso aí aparece, vocês vão ver a hora que aparecer, eu vou evidenciar. Então, e se P for o crítico no bordo, então, admitindo as mesmas condições do teorema 1, isto é, a hipótese A0, a hipótese B0 e aquela hipótese AB, então também vai existir um lambda estrela maior do que 0, de modo que se lambda estiver nesse intervalo, então o problema admite pelo menos duas soluções não negativas, não triviais, mas no caso crítico a gente ainda precisa de uma hipótese a mais, que é essa hipótese B1 que vocês estão vendo. Tem que existir um M positivo e um sigma maior do que n-1, onde n é a dimensão, tal que a norma L infinito de V menos B de x' fica menor ou igual que m vezes essa potência QTP x' pertencente àquela interseção que vocês viram lá em cima, que está contida lá no conjunto onde B é positivo. Além desses resultados aí, onde a gente permite que as funções A e B troquem de sinal, a gente também aproveitou da simetria do funcional energia para obter alguns resultados de infinitas soluções. Nesse caso, infelizmente, a gente não consegue que tanto a função A quanto a função B troquem de sinal simultaneamente. Para obter essas infinitas soluções, a gente trava uma das funções, permite que a outra troque de sinal para obter os resultados desejados. Esse teorema 3 diz o seguinte: se a gente tem Q entre 1 e 2, A maior ou igual a 0 e B não nulo, satisfazendo mais uma vez A0 e B0, então o problema tem infinitas soluções nesses três casos: P entre 2 e 2 estrela e lambda maior do que 0, P crítico, B menor ou igual a 0 e lambda só positivo, e P igual a 2 estrela embaixo, lambda pequeno, maior do que 0 pequeno. Nota que, mesmo no caso crítico aqui nessa 2, a gente não limitou o lambda. Isso tem uma explicação que eu vou fazer no finalzinho, quando eu for falar sobre esses teoremas de infinitas soluções. O segundo teorema, a gente permite já que A troque de sinal, mas a gente segura B. E é só para o caso subcrítico que a gente fez esse. Aí a gente supõe também as hipóteses A0 e B0, e aí vai existir para todo lambda positivo, a gente consegue que P lambda tenha infinitas soluções. Eu gostaria de fazer só uma... não, antes disso eu vou definir onde a gente vai trabalhar. Eu esqueci desse detalhe. Bom, uma vez definidas essas hipóteses e tal, eu vou falar sobre a estrutura variacional do problema. Até onde a gente sabe, aquele tipo de problema que eu falei no começo, ele foi estudado variacionalmente falando pela primeira vez nesse artigo do Escobedo e do Cavian, de 87. Por quê? Porque eles tiveram uma seguinte sacada. Eles perceberam que essa função k de x, dada pela exponencial de módulo de x ao quadrado sobre 4, ela satisfaz essa igualdade aqui que vocês estão vendo. O gradiente de k de x é igual a meio de x k de x. Dessa forma, aquela primeira equação em p de x, ela é equivalente a essa daqui. E aí, sim, a gente se sente muito mais à vontade de tratar esse problema variacionalmente falando. Esse artigo aqui é fundamental, nossa, eu adoro ele. Continuando, então a gente se sente muito à vontade agora, e é um espaço natural para a gente trabalhar e encontrar soluções, esse espaço X definido como o fecho
das funções C infinito do suporte compacto no fecho do Rn+, com respeito a essa norma aqui, que é a norma do gradiente, entretanto com a função peso K de x definida anteriormente. Eu já defini os espaços de Lebesgue com peso no interior. Agora eu vou definir no bordo. Só que agora muda onde que a gente pode definir. O S agora está entre 2 e 2 estrelas embaixo, que é 2, que multiplica n-1 sobre n-2. E o espaço no bordo é esse daqui, LKS do Rn-1, que são azuis do LS usual do Rn-1, onde essa integral é finita. E as normas nesses espaços serão denotadas dessa forma aqui para cada S nesse intervalo. Munidos dessas definições, a gente tem agora uma proposição que fala sobre as imersões de Sobolev que a gente tem do espaço X nesses espaços de Lebesgue com peso. É o seguinte, para todo R pertencente ao intervalo de 2 a 2 estrelas em cima, aberto no 2 estrelas, e S 2 a 2 estrelas embaixo, aberto no 2 estrelas, a gente tem que essas imersões aqui são compactas. Nos casos críticos, a gente tem imersão contínua. Lembrando dos artigos que falam isso para a gente, esses dois artigos aqui que contêm essas imersões, esse primeiro fala quase todos, entretanto, não fala da imersão contínua do espaço X no LSK do Rn mais para S igual a 2 estrelas embaixo. Então, assim, esse artigo é essencial para o nosso trabalho, porque ele contém essa imersão, além das estimativas das Stantons lá, que a gente vai precisar para a segunda solução. E aí, agora a gente pode definir essas constantes de imersão, SR para R entre 2 e 2 estrelas em cima, e SS, ficou meio, SS, Leron, as constantes no bordo, né, com S entre 2 e 2 estrelas embaixo. E o funcional energia associado no problema será esse daqui. A gente colocou a parte positiva aqui, que é dada pelo máximo entre o e zero da função, já que a gente quer encontrar soluções não negativas. Isso daqui, colocar o funcional nessa forma, já dá que pontos críticos serão soluções não negativas para o problema. Aí, essas hipóteses A0 e B0, elas garantem que esse funcional fica bem definido. A gente também prova que esse funcional é de classe C1, e aí os pontos críticos dele serão soluções não negativas para o problema P lambda. Agora eu gostaria de agora sim, rascunhar a prova, uma demonstração do Teorema 2. O Teorema 2, que eu coloquei até aqui. Esse Teorema 2, que foi o mais trabalhoso do artigo, então eu queria rascunhar um pouco da demonstração dele, é o que eu considero mais interessante também. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar primeiro as hipóteses que a gente considera? N maior ou igual que 7, P crítico, a gente está considerando a hipótese B1 adicional, mas também está considerando aquela hipótese da interseção. Isso daqui vai ser muito importante para a gente também. Então, vamos voltar à demonstração. Primeira coisa que a gente faz é mostrar a geometria na origem, né? A gente mostra que existe ρ, alfa e lambda estrela, de modo que lambda de U fique maior ou igual que alfa, se a norma de U for igual a ρ, e lambda pertence a esse intervalo. Então, aqui a gente já pega lambda pequeno. Esse lambda, eu acho que ele é o lambda de estrela embaixo, mas não tem problema. Aqui a gente já limita o lambda, né? Na própria geometria da origem. Tomando esse mesmo ρ daqui de cima da geometria da origem, a gente define C0 como sendo o ínfimo do funcional no fecho dessa bola. E aí a gente consegue mostrar que isso é um número real, uma vez que esse funcional leva limitados e ilimitados, e também consegue mostrar que isso daqui é negativo pela estrutura do funcional, e também aquela hipótese AB, que mostra que existe um conjuntinho que está contido onde a A é positiva e a B é positiva. Isso daí também é fundamental para provar que esse número aqui é negativo, né? Como a gente escolheu esse ρ aqui, a gente sabe que no bordo o funcional é positivo, portanto, e o ínfimo é negativo. Dessa forma, a gente consegue obter, pelo princípio variacional de Eklund, uma sequência talés meio para esse nível C0. Como ela é limitada, ela está na bola, a menos de subsequência ela vai convergir fracamente para um certo zero em X. A gente consegue utilizar argumentos de densidade, desigualdade de Holder, desigualdade de Young, para obter que o zero é um ponto crítico desse funcional. Além disso, atinge o C0 e, portanto, tem energia negativa e, consequentemente, está no interior da bola. Essa é a nossa primeira solução.
A gente também precisava de um resultado de regularidade, pelo menos mínima, para essa solução que a gente encontrou. Então, por isso que a gente utilizou o teorema Bresis-Cato, o lema de Bresis-Cato, para mostrar que essa solução ela pertence a essa interseção aqui, L no loc do Rn mais interseção com L no loc do bordo. Isso daqui é muito importante para a gente fazer as estimativas para obter a segunda solução. Eu também queria citar, além do artigo do Bresis e do Cato, esse artigo do Abreu, Carrião e Miyaga, aqui do Olímpio, onde eles fazem um apêndice muito interessante, eles provam uma versãozinha do Bresis-Cato, que foi, na verdade, a que eu utilizei de verdade. Isso daí, então, deu para a gente a nossa primeira solução. Para obter a segunda solução, a cereja do bolo é essa proposição aí. Se P for igual a 2 estrelas embaixo e o zero for o único ponto crítico não trivial de I lambda, então I lambda satisfaz a condição de Palés meio para todo nível ser menor do que esse C barra aí. Nota o seguinte, se a gente por acaso mostrar que I lambda não pode satisfazer Palés meio, a condição de Palés meio, para algum nível abaixo desse, então a contrapositiva dessa proposição nos diz que o zero não é o único ponto crítico não trivial desse funcional. E, portanto, a gente obteria a nossa segunda solução. E é exatamente esse o meu raciocínio para mostrar o teorema. Entretanto, tem um turbilhão de contas aí entre isso e o final. Então, eu quero obter um elemento C de modo que isso aconteça. E quem que vai ser esse elemento? Vai ser o nível do passo da montanha. Então, eu quero obter algum nível do passo da montanha que esteja abaixo de C barra. Então, eu vou fazer essa construção. Para fazer essa construção, seja delta como na hipótese AB. Vamos lembrar a hipótese AB. Se eu pego esse delta como na hipótese AB e tomo uma função cujo suporte compacto está nessa bola, o que acontece? A função A no suporte dessa função será positiva e a função B também. Isso daí é essencial para a gente fazer nossos cálculos. Então, a gente toma delta como na hipótese AB e toma φ pertencente a C infinito de suporte compacto no Rn mais fecho, uma função entre 0 e 1, que é 1 nessa interseção e 0 aqui nesse conjunto, e a gente vai definir para cada epsilon a usinho de epsilon nessa forma aqui. K de x elevado a menos meio, φ de x, usão de epsilon de x, para x pertencente ao Rn+. E aí, o que a gente faz? Essa função usão de epsilon, ela é dada dessa forma aqui. Ela é um extenton, mas extenton para que problema, né? Ela é uma função extremal para esse conjunto aqui. Nota que não tem o K aqui nesse conjunto, certo? Mas mesmo assim, a gente consegue utilizar aquela função lá, por quê? Porque o Pablo, o Marcelo, o Everaldo e o Catão, eles mostraram nesse paper que está para aparecer na Mathematische Nachrichten, que esse número aqui, ele é igual ao S0. Isso aí faz as nossas coisas todas funcionarem. Essas extentons, né, elas foram obtidas de maneira independente pelo Escobar e pelo Beckner, nesses dois artigos aqui que eu citei. No artigo que eu citei agora, do Pablo, do Marcelo, do Everaldo e do Catão, eles também obtiveram essas estimativas aqui para as extentons. E através delas, olha onde aparece o N maior que 7. É aqui que aparece. Durante os cálculos, provavelmente apareceu esse N maior que 7. E a gente trouxe ele também para o nosso resultado. E aqui, nota o seguinte, uma coisa importante é que A de N sobre B de N é igual à nossa constante lá de dimensão, que é o S0, né? E aí a gente conseguiu provar esse seguinte lema, que é fundamental para a gente obter as estimativas das extentons. A gente define psi de epsilon como sendo essa normalizada, e aí para cada tal entre n-1 e n-2 e 2 estrelas, n-1 sobre n-2 e 2 estrelas, a gente tem essas duas estimativas aqui. Mais uma vez, relembrando quem é psi epsilon, a gente vai notar que, como o P e o Q estão nesses intervalos, a gente consegue mostrar que lambda de 0 mais T psi epsilon tende para menos infinito quando o T vai para mais infinito. Dessa forma, para cada epsilon acontece isso daqui. Então, para cada epsilon, eu consigo encontrar um T epsilon estrela maior do que 0, suficientemente grande, de modo
que essa norma fique maior do que aquele ρ da geometria na origem e também esse elemento I de I lambda desse elemento fique menor ou igual que I de U0. E aí fica bem definido esse nível do passo da montanha aqui, Cε. Para cada epsilon a gente consegue essa boa definição, onde gama é igual a esse conjunto aqui dos caminhos, onde gama de 0 é U0 e gama de 1 é esse elemento. Dessa forma, a minha proposta aqui é mostrar que para algum epsilon suficientemente pequeno, eu consigo mostrar que Cε é menor do que C barra. Por que eu quero fazer isso, né? Porque como eu mostrei para vocês, se eu mostrar isso daqui, aí se eu consigo mostrar que eu vou ter que o funcional vai satisfazer Palés meio no nível do passo da montanha pelaquela proposição, supondo, claro, que o 0 não é o único ponto crítico não trivial para o problema. Aí a gente consegue que o funcional satisfaz Palés meio para todo nível abaixo de C barra, e se o Cε está abaixo dele, o funcional satisfaz Palés meio no nível do passo da montanha. Então a gente vai obter uma segunda solução, essa vai ser uma solução que está no nível do passo da montanha, então ela vai ser uma solução com nível positivo, então ela vai ser diferente daquela primeira e vai ser um ponto crítico para o funcional. E a gente vai obter um absurdo. Mas vamos fazer isso devagar, senão fica confuso. Então, nota o seguinte, tomando o caminho correto, aqui gama de t igual a 0 mais t, que multiplica t epsilon estrela, a gente consegue mostrar que esse máximo aqui, ele é maior ou igual que C epsilon, para cada epsilon. Portanto, mostrar que isso daqui é menor do que C barra para um epsilon suficientemente pequeno implica em mostrar que C epsilon é menor do que C barra para epsilon suficientemente pequeno. Então, nosso objetivo será esse daqui. Para isso, a gente vai fazer algum tipo de estimativa. Bom, utilizando aí que o 0 está no interior da bola e também 5, né? Quem que é 5? Que esse limite aqui tende para mais infinito, a gente consegue mostrar que existe um T epsilon positivo que atinge esse M epsilon, que é o máximo aqui de lambda de 0 T phi epsilon para T maior ou igual que 0. Então, a gente consegue mostrar. Então, a gente agora tem que estimar isso daqui. A gente também consegue fazer um cálculo utilizando que esse número aqui, o 0 mais T, que T epsilon é um ponto crítico para a composição, né? A gente consegue mostrar que essa derivada é 0 e também utilizando que o 0 é um ponto crítico, e a hipótese B1, a gente consegue mostrar que T epsilon tem ordem Ozão 1, né? Ou seja, é limitada. Utilizando isso daqui também, que mais uma vez o 0 é um ponto crítico do problema, a gente consegue obter que M epsilon tem essa forma aqui, onde gama 1 epsilon e gama 2 epsilon são dessa forma que vocês estão vendo aqui. Aí, essa parte eu tenho que estimar cada um desses termos agora, inclusive esse daqui. Mas para estimar esses dois termos, esse primeiro aqui, a gente consegue mostrar que ele é maior ou igual a 0, e aí a gente anda para o lado que a gente quer, a gente mostra que ele é maior ou igual a 0 utilizando o teorema do valor médio. Aí a gente consegue mostrar que o que está dentro da integral é maior ou igual que 0, e utilizando que a de x é positiva no suporte da psi epsilon, a gente mostra que gama de um epsilon é maior ou igual a 0, e, portanto, m epsilon toma a seguinte forma. Essa daqui, a gente esquece essa parte do gama 1 epsilon. Estimando gama de 2 epsilon, eu vou utilizar essa desigualdade aqui, grandona, e aí a gente vai estimar com R igual ao 0 e S igual a T epsilon, psi epsilon, a gente consegue estimar esse termo, gama 2 epsilon aqui, de modo que a gente vai obter que M epsilon é dessa forma aqui. Parece aquela sensação de que a gente piorou a nossa situação, mas não piorou não, vai dar certo. Agora eu vou maximizar essa função. Quando eu maximizo essa função aqui, veja que isso aparece aqui no termo, nesse termo de chaves. A gente consegue maximizar esse termo em t, e aí a gente obtém essa função aqui, maximizando, e aí a gente utiliza aquela estimativa que a gente tem lá em cima, lembra? As estimativas de psi epsilon elevado a 2, que multiplica n menos 1, é dado por isso daqui. Então, eu substituo isso aqui e a gente obtém essa expressão aqui.
Nota que agora sim apareceu o que a gente precisava, porque o C barra é composto por um termo que é I lambda de 0, mais alguma coisa que multiplica o S 2 estrela elevado a N menos 1. Então ele aparece agora finalmente. Então agora eu tenho que estimar isso daqui de alguma forma que para epsilon pequeno isso fique menor estrito do que C barra. Cada um desses termos aqui é dado dessa forma aqui. E aqui, ó, a gente utiliza fortemente a hipótese B1 e as limitações que a gente tem da T epsilon, a gente consegue limitar essa T epsilon tanto por baixo, por um número positivo, quanto por cima, tá bom? E aí a gente consegue mostrar que ela tem ordem grande epsilon elevado a n menos 1. Uma coisa epsilon elevado a n menos 1 com n maior ou igual que 3, e uma coisa de ordem epsilon elevado ao quadrado é uma coisa de ordem epsilon elevado ao quadrado, e portanto a gente obtém essa expressão aqui para m epsilon. Para estimar esses dois termos, que é fundamental a gente ter aquela regularidade que a gente obteve da primeira solução. Por conta dela, é que a gente consegue obter tal 1 nesse intervalo e tal 2 nesse intervalo aqui, de modo que gama de 2 epsilon 2 seja dessa forma, e gama de 2 epsilon 3 dessa daqui, 9 e 10. Chamando isso daqui de nu 1, isso daqui de nu 2, a gente vai conseguir manipular o tal 1 e o tal 2, porque eles pertencem a intervalos, né? E a gente vai conseguir, nesse intervalo, escolher 2, pelo menos, de modo que nu 1 seja menor do que nu 2 e menor do que 2. Dessa forma, olha aqui para baixo. Nessa expressão, a menor potência é o nu 1. E, portanto, quando o epsilon tende para 0, para epsilon suficientemente pequeno, isso daqui fica negativo. Ou seja, isso fica menor do que C barra. E a gente conseguiu, finalmente, então, um epsilon pequeno, de modo que m epsilon fique menor do que C barra. E, portanto, a gente agora consegue provar o teorema, né? Tomando esse epsilon, a gente consegue que o nível do passo da montanha fica menor do que o C barra. E aí, supondo por absurdo que o zero não é, que o zero é o único ponto crítico não trivial de lambda, pela proposição 2, a gente tem que o funcional satisfaz a condição de Palais meio para todo nível abaixo de C barra, inclusive para o C epsilon. E aí, escolhendo o E dessa forma aqui, né, aí a gente consegue mostrar a existência de uma segunda solução de energia positiva, que é um ponto crítico para o funcional e um ponto crítico não trivial. E aí isso contradiz o fato de o zero ser, a gente está supondo que o zero é o único ponto crítico não trivial de lambda. E aí, o que acontece? Isso é um absurdo. Portanto, o zero não é o único ponto crítico não trivial de lambda. E a gente consegue demonstrar o teorema. Agora eu vou fazer só uns comentários sobre os teoremas de infinidade de soluções. Coloquei eles novamente aqui para a gente lembrar, né, quem eles são. Quero só falar alguns detalhes, como, por exemplo, de onde veio os teoremas abstratos que a gente utiliza para provar esses dois teoremas e alguns comentários, como aquele que eu tinha falado nos primeiros momentos da apresentação. Aqui a gente considera P igual a 2 estrelas embaixo e B menor ou igual a 0, e a gente não faz nenhuma limitação sobre o lambda. Isso porque a gente vai conseguir que o funcional satisfaz Palais meu em todos os níveis aqui, assim como no caso subcrítico. Portanto, redefinindo o funcional dessa forma aqui, por que a gente consegue fazer aquilo? O B menor ou igual a 0, essa parte com o menos, tá? Isso daqui vai definir uma seminorma em X. E uma seminorma é fracamente semicontínua inferiormente. E a gente consegue utilizar esse fato para mostrar que o funcional satisfaz Palais meu em todos os níveis. Uma outra curiosidade é que nesse caso do teorema 3, quando B menor ou igual a 0, as soluções, elas, se a gente chamar de UN, a sequência de soluções que a gente obtém, essas sequências, elas convergem em norma para 0. E nesse outro teorema aqui, as sequências convergem em norma para mais infinito. Os teoremas utilizados são clássicos aí, que eu coloquei, Ambrosetti e Rabinovitz, né? A gente utiliza da simetria do funcional para obter infinitas soluções, a gente utiliza versões aí adequadas do teorema do passo da montanha com simetria, e aí eu coloquei esses teoremas, esses papers aqui do Ambrosetti, do Rabinovitz, do Berstich e do Willen, e esse do Thoms, que é de onde, na verdade, a gente tira as adaptações dos teoremas, né, da fonte, do passo da montanha com simetria, para provar os teoremas do artigo. Também coloquei do Garcia e do Peral, esse paper é muito importante quando o B troca de sinal no caso crítico,
a gente usa para baixar o nível, né? Então, esse teorema aqui esse paper dá boas ideias. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui o artigo com o Marcelo, onde tem mais informações, e eu também, para quem quiser saber mais alguma coisa, sempre estou disponível para tirar dúvidas de quem quiser. E eu termino agradecendo com uma foto da minha cidade aí, essa senhora de 87 anos, fez aniversário dia 27 de outubro, Goiânia. Obrigada pela atenção de todos vocês.